Meninas, hoje eu vou falar para vocês sobre o Carb Face, ou seja, é aquela face, né, que ela é denunciada pela sua dieta. Sabe assim, aquela menina magra, você já viu aquelas meninas muito magras, mas que tem uma pele assim muito fina, que não condiz às vezes nem com a dieta dela e nem com a idade dela, sabe? Então, às vezes, você olha pra aquela menina assim, meu Deus, ela tá tão magrinha, ela tá. A gente olha, às vezes, acha que tá bonita, acha que tá na moda, né? Porque essa moda da magreza aí, que até voltou de novo. Mas o que que acontece? A gente da nutrologia, agora vocês vão saber sobre isso, existe esse termo, que é o carb face. Ou seja, são aquelas pessoas que se alimentam muito mais de alimentos de baixo valor energético, que tem pouca caloria, para não ganhar peso. E com isso não se preocupam com o teor de aminoácidos na dieta. Existe inclusive uma dieta muito famosa aqui no Brasil, um procedimento, um protocolo, que eles fazem uma dieta restrita, tá? Uma dieta de 500 calorias, e eles suplementam um sachê de aminoácido por dia, dizendo que vai ter realmente um benefício e tudo mais. Mas, gente, o que acontece? A meta de proteína, ela é sim uma meta que é individualizada. Geralmente, a gente tem que consumir 1,5 gramas por quilo de proteína dia. Então, vamos colocar lá, se eu peso 50 quilos, eu devo consumir ali umas 75 gramas de proteína por dia. Porque eu não sou atleta de bodybuilder, eu não quero ficar hipertrofiada nem nada disso. E geralmente, assim, na cultura da magreza, às vezes, que ocorre, que a gente sabe que é verdade, algumas mulheres, elas querem poupar um pouco caloria. Então, faz um pouco de sentido, assim, às vezes, não sobrecarregar o corpo de proteína. Mas também não pode comer menos, não pode deixar de comer proteína, não pode já pensar assim, eu vou comer muita dieta, assim, muito alimento de baixo calor, baixa densidade energética, né, para não subir a caloria, mas eu vou ficar satisfeita. Então a gente vê muito aí no TikTok vídeos assim de pratos que tem um monte de folha e tudo. Aí a pessoa faz uma salada, ela põe pera, aí ela põe as folhas, põe uma rúcula, aí ela põe um pouquinho de castanha, aí põe um azeite, um pouquinho de limão, e nisso já vai ser o almoço dela, porque assim, ela come um pratão daquele de salada. E hoje em dia, com essa cultura do Monjaro, do Wegovy, do Ozempic, o que acontece? A fome realmente ela fica muito mais facilmente controlada. E aí a pessoa come um prato desse de salada, que tem um pouquinho de castanha, e aí pronto. E aí põe uma fruta, né, uma pera, e é o que acontece? No final do dia, ela comeu ali 10 gramas de proteína só. Às vezes de manhã comeu uma fruta, que eu já vi esses daily assim, com uma frutinha de manhã, aí uma melancia, aí depois um pedaço de pera, aí no almoço um prato de salada com uma castanha, e aí à noite uma sopa com uma fatia de torrada. Ou seja, a pessoa não vai sair desmaiando por aí, porque ela vai ter energia no prato, né? Tem um pouquinho de carboidrato, então isso vai manter a energia do corpo. Tem até um pouquinho de micronutrientes ali, né? Tem as vitaminas das frutas e dos vegetais, às vezes, que entram nesse prato, mas não teve proteína. E aí é aí que vem, porque a gente consegue ver. A pessoa ela tá magra, mas ela tá com a pele muito fina, ela tá com muita flacidez de face, flacidez de pele, flacidez muscular. E aí não adianta ficar, às vezes, fazendo um monte de procedimento estético, ficar fazendo um monte de máquina. Por quê? Porque não vai resolver, porque o problema não está sendo de fora para dentro, o problema está sendo de dentro para fora. É a falta, inclusive, do consumo daquele nutriente que vai manter a matriz da pele, a matriz muscular funcionando, tá bom? Na medicina existem dois conceitos interessantes, que é a autofagia, que é o catabolismo, e o anabolismo. Então, se você não ofertar suficientemente quantidades de proteína para o seu corpo automaticamente ele vai entrar em catabolismo proteico para poder manter ali os órgãos vitais, né, com aquela proteína que precisa, porque tu achas que a proteína vai só para a pele e para o cabelo? Não, né? Vai para o resto do corpo inteiro, principalmente para os órgãos vitais. Então, se a mulher não consumir proteína, ela vai começar, além de não formar novas proteínas, começar a degradar as proteínas que ela tem. E aí vem aquela flacidez de pele, vem a queda de cabelo, vem as unhas fracas e outros sintomas também que às vezes acontecem, mas a gente hoje vai falar aqui sim da face, da carb face, que realmente se você tá ali, e eu vejo muito no consultório, tem paciente que às vezes ficava tomando assim cafezinho e tomava café com açúcar, porque na hora de se comia pouco, e aí nisso um açuquinha assim na hora segurava. E justamente hoje em dia, na era do Monjaro, na era do Ozempic, na era do Wegovy, na era de outras medicações que estão chegando aí no mercado, que principalmente vão trabalhar com essa suplementação, com essa
suplementação. Com a redução do apetite também, então vocês têm que ter esse entendimento sobre a Carb Face, sobre o consumo de proteínas, a importância de consumir proteínas na sua dieta, porque senão o que acontece, gente? Dá flacidez de face, né? Um aspecto também às vezes de inchaço e sem brilho, aquela pele mais opaca, falta proteína, falta minerais, falta aminoácidos e aí o resultado aparece aqui, ó, nessa foto aqui que eu tô colocando para vocês, uma face assim que a gente vê, é muito parecido com as modelos do passado, que elas não eram magras, elas eram desnutridas, tá? Então, gente, o nome disso é carb face, né? Aquela flacidez, aquele cansaço de quem vive à base de uma dieta, às vezes de baixo valor energético, com pouca proteína, tá? E aí esquece colágeno, né? Esquece tudo. Sem proteína, nosso corpo perde a sustentação, ele perde, o rosto vai perdendo mais a estrutura, né? A pele vai perdendo também a defesa, né? Então, o que é a ideia? O espelho, gente, ele não mente, não mente. A alimentação, ela não pode mentir para você. Então, a nutrologia, ela é estética também, gente, porque é mais aquela estética assim que vem de dentro para fora, tá? De dentro para fora. Então, vocês têm que entender dessa forma. Ah, doutora, mas eu quero manter minha forma, eu quero ficar bem, ficar feliz, porque eu gosto e assim tudo mais. Ok, mas tem um mínimo, gente, tem um mínimo. Se você pesa 50 quilos, você tem que comer 70 gramas de proteína por dia. Por quê? Porque isso vai manter a estrutura do seu corpo. E aí você não vai ficar com essa carb face, você vai ficar com uma face adequada pra você, vai ficar bonita e tudo mais, e feliz. E a nutróloga também fica feliz aqui. Tá bom, meninas? Vocês já ouviram falar? Vocês já tinham ouvido falar sobre esse termo de carb face? Então vocês comentem aqui pra mim nos comentários, que eu quero saber o que vocês acham sobre isso, se vocês já o tinham ouvido, já tinham percebido. Uma vez eu tive uma paciente no consultório que ela realmente teve, me falou, e ela tinha mesmo, era muito engraçada, uma pele sem viço, e hoje em dia ela tem uma pele super bonita, lógico que ela faz tratamentos também, mas assim, a gente vê a diferença, e isso, gente, os estudos científicos mostram, inclusive, que as pacientes veganas, elas têm menos resultado de tratamento estético, é mais efêmero, é mais rápido que passa o efeito dos injetáveis. Por quê? Porque às vezes não tem matriz celular. Então, suplementação e mais que isso, não é só suplementar, gente, avaliar, ter o seu nutrólogo aqui perto de você que vai te dar todas essas boas influências, tá bom, gente? Hoje era esse vídeo, um beijo para todo mundo, tchau!